Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? E já que Jesus está voltando, eu quero falar com você algo a respeito dessa noite. Eu quero falar com você a respeito da volta de Jesus para a igreja, que é o arrebatamento, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Glória a Deus. Todos vocês que estão em casa, nos acompanhando, sejam muito bem-vindos também ao nosso culto. Fica ligadinho, porque também Deus quer falar com você essa noite, amém? Quem não veio aqui, infelizmente, perdeu da unção, amém? Vai ficar só com uma parte dela. Glória a Deus, que louvor maravilhoso, né? Como é bom a gente sentir a presença de Deus, né? Junto com os nossos irmãos, louvar e adorar o nome do Senhor, amém? É sempre bom falar de coisas boas, não é verdade? Por isso que nós vamos falar hoje a respeito da volta de Jesus. Vamos falar um pouquinho do arrebatamento, e no final vamos falar um pouquinho a respeito do milênio também, amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses 4, 13. Na minha Bíblia diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, amém? Glória a Deus. Verso 3 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Eu quero abrir antes um parênteses aqui, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Paulo não está falando aqui que não é para o crente não ficar triste. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque a gente anda vendo algumas mensagens, algumas coisas por aí, dizendo tipo assim: olha, você é crente, você é filho de Deus, você não pode ficar triste hora alguma. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui, e eu quero ressaltar isso nessa noite. Ele diz assim: olha, para que vocês não se entristeçais como os demais. Que demais é esse que ele está falando? Aqueles que morreram e não têm mais esperança. Não tem esperança. Que tipo de esperança é essa, querido? Todo aquele que parte sem Jesus nessa vida, partiu sem esperança. Não tem mais jeito. Mas Paulo está querendo ressaltar que não é a questão da tristeza. Triste, querido, quando a gente perde um ente querido, é claro que nós vamos ficar tristes. Se você perder um pai, uma mãe, um esposo, até a sogra, quando você perde, você fica triste, sim ou não? Paulo não está dizendo que não é para ficar triste. Mas Paulo está dizendo assim: o triste é você ficar por causa daqueles que partem sem ter esperança. Quando Paulo está falando aqui acerca dos que dormem, ele está usando um tipo de eufemismo. Essa palavra dormir aqui é um eufemismo, ou seja, ele está usando de uma linguagem, de uma maneira mais simples, mais suave para falar de algo mais grave. De fato, Paulo estava falando que essas pessoas aqui, no caso que dormem, elas haviam morrido. Ok? Paulo então usa de um eufemismo para falar de maneira mais suave, mas essas pessoas haviam
estavam mortas. E por que que Paulo escreve essas coisas para os Tessalonicenses? Porque eles estavam se questionando, eles esperavam a volta do Senhor por aqueles dias, a igreja estava, a igreja primitiva estava esperando a volta de Jesus, e eles estavam se questionando: ei, mas nós estamos vivos, e quanto àqueles que já morreram? O que vai acontecer com eles? Como vai acontecer com essas pessoas quando Jesus voltar? Essa era a dúvida deles. Então Paulo vem dizendo: olha, eu não quero que vocês se entristeçam, porque há esperança, Então muita gente pega esse texto e diz que o crente não pode ficar triste. Como não pode ficar triste, querido? Às vezes vai acontecer, vão acontecer momentos em nossa vida que infelizmente nós vamos nos defrontar com a tristeza, nós vamos nos encontrar com ela. A própria palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, 15, Paulo mesmo vai falar assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele estava escrevendo para a igreja, sinal que haviam pessoas que choravam dentro da igreja. Paulo estava escrevendo para a igreja, ele sabia que algumas vezes a gente ia passar por momentos ruins, por momentos de tristeza. No mesmo texto onde ele fala isso, ele vem dizendo assim: olha, que haja em vocês um amor fraternal, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, abençoai aqueles que vos perseguem, orai por eles, e se alegre com quem se alegre, chore com quem está chorando, com quem está passando por um momento difícil. Existe, se é que a gente pode falar essa palavra, uma tristeza boa, mas a própria palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento. Às vezes a pessoa está tão enfiada no pecado, ela está tão acostumada com aquela vida de pecado, com a iniquidade, que é preciso gerar nela uma tristeza de tal maneira que ela venha se arrepender daquele comportamento. Existe uma tristeza que muda a nossa maneira de fazer as coisas, o nosso comportamento. Então Paulo não está falando a respeito que o crente não pode ficar triste. Agora, querido, é claro que nós precisamos entender uma coisa, A gente, quando perde um ente querido, nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar, ou quando acontece alguma coisa ruim, seja o que for, mas nós não podemos deixar que esse sentimento nos domine. Aí é diferente. Porque saiba, querido, mesmo que você tenha perdido um parente, mesmo que você tenha perdido alguém, existem ainda aqueles que continuam na caminhada com você. E Deus conta com você para amá-los, para cuidar deles, para orientá-los, para seguir junto. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não fique triste como os demais que partiram sem o Senhor. E é para essas pessoas não há mais esperança de um futuro melhor. Porque no verso 14 Paulo diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Há esperança, querido, pode ter certeza. Deixa eu falar algo para você: se o seu marido partiu no Senhor, querido, não precisa ficar triste, se alegre, porque um dia você vai se encontrar com Ele. Se a sua esposa, querido, partiu um dia no Senhor, não fique triste, querido, porque um dia você vai se encontrar com ela, com o seu filho, com sua filha, seja com quem for. A garantia para isso é que eles tenham partido aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Um dia nós vamos desfrutar da presença deles juntamente com o Senhor lá no céu. Amém? Essa que é a explicação, é isso que Paulo está querendo dizer, é isso que Paulo está querendo explicar, sobre que esse sentimento de tristeza não domine a nossa vida. Lembrando sempre que temos os outros para cuidar, para amar, para caminhar junto, para incentivar. Agora, é claro que a partida vai deixar um sentimento, às vezes um sentimento ruim. Só tem diferença, só que é o que Paulo está dizendo, só tem uma diferença muito grande: quem parte com o Senhor, para esses há esperança, e quem partiu sem o Senhor, para esses de fato não há esperança alguma de salvação mais. Porque, querido, partir sem Jesus, querido, é partir para um futuro onde não há esperança de algo melhor, onde não há esperança de um futuro melhor. Porque, é isso que Paulo queria que a gente entendesse, Partir no Senhor é a garantia de que um dia, nós, estaremos juntos com Ele na eternidade, desfrutando de algo muito melhor que Deus tem preparado para nós. Existe esperança, querido, para todos aqueles que morreram em Cristo. Amém? Isso sim é motivo para a gente não ficar triste, porque a gente sabe que um dia novamente vamos desfrutar com eles, lá na glória. Agora veja bem, querido, o contrário também é verdade. Porque às vezes a gente ressalta muito,
aceitar a Jesus, aceitar o Senhor e partir com o Senhor, nós vamos para a glória. Mas, querido, o contrário também é verdade. Aquele que não fizer uma decisão, aquele que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, querido, para esse tipo de pessoas não há esperança. Eles vão, infelizmente, para um lugar, não um lugar de gozo, mas um lugar de tristeza e sofrimento eterno. Aí você pode pensar assim, pastor, essas palavras são duras. Sim, querido. Mas você precisa entender que só há um caminho para o céu, através da cruz, através do sacrifício de Jesus que se entregou por nós. Amém? O mesmo Paulo vai dizer lá em Romanos 10, 9, ele diz assim, se com a tua boca você confessar, que Jesus é o Senhor, e em teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Simples assim, pastor, simples assim. Sabe, querido, não é por obras, não é por guardar a lei, não é por causa que eu sou bonzinho, não é por causa de Maria, não é por causa, de tantas outras coisas que eu posso fazer de bom nessa vida. Você vai ser salvo porque você vai reconhecer que Jesus é Senhor e morreu na cruz um dia para te salvar. Aleluia. A decisão mais importante da vida de um homem, querido, não é comprar uma casa nova, não é comprar um carro, não é ter muitas faculdades, muitos estudos, não é casar, não é mudar de país, tudo isso é importante, mas a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador dela, entregar a sua vida a Jesus, e tem que fazer isso enquanto está vivo, porque depois que partiu, querido, enquanto está vivo, enquanto está consciente, é a decisão que nós temos que fazer, porque depois que partiu não há mais esperança. Lá em Hebreus 9, 27, Paulo vai dizer assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois vindo isso, o juízo. Então, querido, entenda de uma vez por todas, não é essa história de voltar. Já viu? Tem gente que fala, não, vai voltar, vai reencarnar, vai virar um cachorro, vai virar uma árvore. Ei, querido, não tem essa história. Ou você crê na Bíblia, no que a Bíblia diz, ou você crê nessa ladainha. Mas pastor, fulano falou que eu tenho que voltar para reencarnar, para eu ser um ser completo, para eu achar a plenitude. Ei, querido, deixa eu falar algo para você, você já é pleno, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não existe mais forma de você ser pleno que isso. Aleluia. Nós precisamos crer que naquilo que a Bíblia fala, naquilo que ela diz para nós. Então, querido, esteja preparado de fato, querido, para depois que você partir, você enfrentar um julgamento. Amém? E como escapar do inferno, como escapar do sofrimento? Aceitando Jesus como Salvador. É a garantia de irmos desfrutar um dia na eternidade com Ele. Um lugar de gozo e um lugar de paz. Amém? Então essa história de crente da fé não pode ficar triste, querido. A tristeza não pode dominar a sua vida. Lembre-se disso. Mas é claro que vamos ficar tristes por alguém que parte e vamos chorar, por essas pessoas. Amém? Paulo queria que essas palavras servissem de consolo, querido, para quando a morte atingisse alguém perto de nós, Cristo morreu e ressuscitou, e Ele tornará a dar vidas a todos aqueles que nele partiram. É o que ele disse no verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer novamente com Ele. Parafraseando aquilo que Paulo disse, é como se ele estivesse falando assim, olha, não se preocupe, não se desespere, há esperança, há uma certeza, um dia essas pessoas vão ressuscitar, juntamente com nós que estivermos vivos, e seremos arrebatados para junto com o Senhor, e nunca mais nós seremos retirados das mãos dele, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então no verso 15, Paulo vai começar a explicar como essas coisas vão acontecer, para esclarecer a dúvida deles. No verso 15, Paulo diz assim, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Que palavra é essa que Paulo está dizendo? Pela palavra do próprio Jesus Cristo. Entenda, querido, quando a gente fala a respeito de arrebatamento, arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento, ela é neotestamentária, porque você não vai encontrar no Velho Testamento nenhum profeta bíblico falando a respeito de arrebatamento. Porque, como Paulo está dizendo, foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para ele e revelou essas coisas. Eu falo isso não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor Jesus, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, queridos, os profetas falaram no Velho Testamento a respeito da vinda do Senhor,
mas isso não foi revelado a ele, né, a forma como haveria de ser. O arrebatamento em si, querido, ele é um evento onde Cristo virá buscar a sua igreja. Aleluia. A igreja. Amém? É uma expressão neotestamentária, você só vai encontrar isso no Novo Testamento. Paulo não está aqui revelando, interpretando nada do Velho Testamento. Por quê? Porque essa linguagem, isso que ele está dizendo aqui, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falo isso pela palavra do Senhor. Foi Ele que me falou, foi Ele que me revelou. Né? Lá em 1 Coríntios 15, 51, Paulo vai dizer assim: e eis que vos digo um mistério. Né? Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Por que mistério, querido? Porque até então aquilo não havia sido revelado. Mas Jesus Cristo revelou a Paulo, conforme as Escrituras dizem, né? Que o Senhor apareceu para Paulo e foi revelando a ele acerca do Evangelho, acerca dessas coisas. Né? Lá em Gálatas 1, a partir do verso 11, Paulo vai dizer assim: irmãos, sabei que o Evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Ele não aprendeu o que ele escreveu, a revelação de Deus, ele não aprendeu com Paulo, com João, com os discípulos, com ninguém. Ele vai dizer assim: porque eu não recebi, nem aprendi com homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender essas coisas, pela própria palavra do Senhor. Ou seja, primeiro vem a ressurreição do justo. Aqueles que morreram em Cristo, todos um dia vão ressuscitar, pastor? Todos vão ressuscitar. Mas no arrebatamento, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, somente aqueles que morreram em Cristo, como Jesus, como Salvador da sua vida, hão de ressuscitar primeiro. E juntamente com aqueles que estiverem vivos, juntos nos encontraremos, é o que Paulo está dizendo, juntos nos encontraremos com Ele nos ares, nas nuvens, para sermos assim arrebatados pelo Senhor. Cristo há de voltar novamente depois, após a tribulação, né, junto com os seus anjos, junto com a igreja, e aí sim ele vai inaugurar o milênio na terra, né, uma nova era, né, e Cristo vai governar a terra a partir de Jerusalém. Então veja bem, queridos, que morreram em Cristo, juntamente com todos aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, nas nuvens subiremos juntos para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Você se alegra com isso? Aleluia. Está próximo, querido, nós estamos vivendo os últimos dias. Cristo há de voltar para a igreja, Ele prometeu, vai cumprir, querido, está escrito. E o que é que vai acontecer? Depois nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, né? Nós vamos subir para as bodas do Cordeiro, vamos receber o nosso galardão. Não vai ser um julgamento, né? Vai ser um tribunal a fim de recebermos recompensa, porque a igreja vai estar salva. Aleluia. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está salvo, querido. Você não vai ser julgado pelas coisas. Domingo eu estava dando aula aqui e eu dei um exemplo, né? Lembra daquele exemplo da tela gigante, né? Como aquelas coisas atormentaram a nossa vida. A gente ficava imaginando aquilo: nossa, eu fiz tanta coisa de errado, eu faço tanta coisa de errado. Quando Cristo voltar, Ele vai passar minha vida todinha no telão, o mundo inteiro vai ver e Ele me julgar. Mas sabe, querido, que a palavra diz que quando Ele perdoa os nossos pecados, querido, Ele não se lembra mais. Aleluia. A igreja de fato, querido, não vai ser julgada, a igreja vai passar pelo tribunal para receber recompensa, galardão. Por isso é importante trabalhar, por isso é importante servir ao Senhor, por isso é importante colocar o seu dom à disposição de Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus, para que ele cresça, porque é isso, querido, que vai fazer a diferença na hora que Cristo vier arrebatar a sua igreja. Aleluia, querido. Precisamos ter consciência dessas coisas. E enquanto isso, o que vai acontecer, pastor? Enquanto nós passarmos 7 anos nas bodas do Cordeiro, querido, uma enorme tribulação vai se passar aqui nessa terra. Um momento muito grande, de grande dificuldade. Jesus diz assim: uma grande aflição. Né? Uma grande aflição, um tempo como nunca houve, nunca mais haverá. Querido, quando Jesus falou isso, fique imaginando, Jesus colocou então tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós sabemos num grande pacote. É como se ele dissesse assim: a tribulação que vai vir, né, o tempo difícil que vai vir, querido, vai ser pior que o dilúvio. Imagina algo pior que o dilúvio? A tribulação que vai vir vai ser pior, como por exemplo, do que quando foi como Sodoma e Gomorra, onde o fogo caiu do céu e destruiu tudo. Vai ser pior. Porque ele falou assim: uma grande aflição, em tempo como nunca houve e nunca haverá. Um tempo de aflição, querido, pior do que quem era, por exemplo, escravo lá no Egito, no meio daquele deserto. É muito pior.
É muito pior do que a perseguição que a igreja sofreu no início dela. É muito pior do que qualquer perseguição que haja hoje, né, em países que são contra a pregação do Evangelho. Ah, querido, eu não desejo passar por esse momento de forma alguma. Nós temos que ansiar, querido, nós temos que ser desejosos pelo arrebatamento da igreja. Nós temos que ser desejosos que Cristo venha nos buscar antes que essas coisas aconteçam. E é isso que Paulo está revelando para nós. Olha, vocês vão ser arrebatados nas nuvens. É diferente, querido, das passagens onde diz que Cristo há de pisar nessa terra e inaugurar um novo milênio. Antes a igreja vai subir com o Senhor. E eu creio, querido, estamos muito próximos dessas coisas. Muito próximos de nos encontrarmos face a face com o Senhor. Então depois, quando a Bíblia diz que Cristo há de voltar depois, então a Bíblia diz que todo olho verá, né? Todos vão ver ao Senhor, porque no arrebatamento, querido, quando a igreja subir, querido, as pessoas que continuarem aqui, elas não verão o Senhor, somente os salvos, somente aqueles que estarão salvos que vão ver o Senhor nas nuvens. As pessoas, o mundo em si não vai reconhecer. Não vai ser um evento secreto, querido, como muitos dizem, que eles gostam, quem não acredita no arrebatamento diz assim, eu não acredito nessa história de vinda secreta. Ei, querido, mas quando um povo de fato sumir dessa terra, será que isso vai ser secreto mesmo? Todo mundo vai ficar sabendo, querido. E vai se criar um grande problema nessa terra. Porque a Bíblia diz que quando for retirado aquilo que detém o anticristo, ele aparecerá. E aí vai começar um período de grande tribulação e um período de grande aflição. E depois desses 7 anos, querido, a igreja volta juntamente com o Senhor, para reinarmos nessa terra. Oh, aleluia! A Bíblia descreve esse período como um milênio, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, onde a terra inteira completamente será restaurada pela presença do Senhor Jesus no nosso meio. Aleluia! A Bíblia, quando descreve o milênio, né, a Bíblia fala que de Jerusalém Cristo há de reinar as nações, sobre todo este mundo, né? A Bíblia diz que não haverá guerra alguma. Você já imaginou, querido? Uma terra sendo restaurada, esse mundo, esse planeta sendo restaurado e não vai haver guerra em parte alguma? Oh, aleluia! Que tempo glorioso, querido! E nós, os salvos, pastor, estaremos reinando juntamente com Cristo. Aleluia, querido. No período do milênio, a Bíblia diz que as pessoas vão queimar as suas armas, elas vão trocar as armas por arado, por enxado, para poderem trabalhar, porque não haverá necessidade de armas, não haverá guerras. Olha que coisa maravilhosa. Até algumas nações, a Bíblia diz que até algumas nações que se opõem hoje a Jerusalém, né, temerão ao Senhor ao lado de Israel. Temerão, e nações que hoje, por exemplo, compõem o território da Síria ali, Iraque e a Síria, algo até hoje inimaginável. A Bíblia diz que essas nações, juntamente com Israel, temerão e adorarão ao Senhor. Olha que coisa, querido. O que hoje é impensável, né, em termos de paz, querido, acontecerá no milênio, no reinado de Cristo sobre essa terra. Pensa num tempo bom, pensa num tempo maravilhoso que nós vamos desfrutar. Aleluia. Né? Haverá justiça, a Bíblia diz que haverá no milênio justiça para todos, porque Cristo, o justo juiz, é quem vai estar governando. Aleluia. Cristo vai resolver todo e qualquer conflito, querido, de maneira rápida e justa. Como nós temos clamado por justiça hoje, sim ou não? A gente chega às vezes até a ficar um pouco revoltado quando a gente vê tanta injustiça sendo cometida para alguns. Não é assim? A gente começa a criar uma revolta dentro da gente, a gente tem até que se controlar, porque senão a gente começa a falar mal contra aquelas pessoas. Mas saiba, querido, que vai haver um período na terra onde haverá justiça para todos. Segundo a palavra de Deus, o Rei dos Reis julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade, ou seja, com honestidade, com imparcialidade, os mansos da terra. E mais, querida, a Bíblia diz que ele ferirá, né, com a vara, com o poder que sai da sua boca, né, com o sopro dos seus lábios, ele matará o ímpio. Aleluia. Vai ser extinguida a iniquidade. As ruas de Jerusalém, queridos, se encherão de crianças. Criança é sinônimo de alegria, sim ou não? Criança, onde tem criança, é uma festa.
É uma festa. E a Bíblia diz que as ruas de Jerusalém, queridos, se encherão de crianças, né? As pessoas vão viver muitos anos, morrer de 100 anos será como morrer jovem. E eu volto a repetir essas coisas, querido. Nesse mundo onde haverá paz, onde haverá justiça sem fim, né? Onde haverá muita alegria, querido, nós, eu e você, como igreja, estaremos reinando juntamente com Cristo. Aleluia, querido. Que coisa boa. Né? Quando há guerra, há momentos de tragédia na humanidade, né? Sempre as crianças e os idosos são sempre o grupo que sofre primeiro, não é assim? É onde há mais mortes, as primeiras mortes. É sempre nas crianças e nos idosos. Ei, querido, mas a Bíblia diz que no milênio de Cristo, querido, isso vai ser exatamente o oposto. As crianças vão encher as cidades. As pessoas que morrerem de 100 anos vão ser como morrerem jovens. Haverá longevidade, querido, né? Tanto para crianças quanto idosos, queridos, serão abundantes no milênio. Um sinal de completa paz e prosperidade no reinado de Cristo, onde a igreja vai estar juntamente com Ele, reinando. Aleluia! Glória a Deus, querido. Haverá casa para todos, todos terão um lugar para morar no milênio. Já pensou? Que tempo de paz, de prosperidade vai vir sobre essa terra? Que coisa maravilhosa! Né? As pessoas vão desfrutar de muita fartura, no milênio haverá um tempo de muita fartura, muita prosperidade. A Bíblia diz que as pessoas vão construir sua casa para elas mesmas morarem, né? Vão comer das suas vinhas, das suas plantações. Os eleitos do Senhor vão desfrutar das obras das suas próprias mãos. Aleluia, querido. Que tempo maravilhoso. A Bíblia diz que a natureza vai ser restaurada. Os animais ferozes não serão mais agressivos com os seres humanos como é hoje. Se o seu sonho é passar a mão no leão, sabe que você vai fazer isso lá. Aleluia. A natureza será restaurada, querido, porque haverá a presença de Jesus Cristo reinando no nosso meio. Aleluia, querido. Né? Vamos poder abraçar os animais ferozes. Algo até então inimaginável, impensável. Né? A Bíblia diz que o lobo vai morar junto com o cordeiro em perfeita paz, o leopardo vai andar junto com o cabrito, o leão e a ovelha vão caminhar juntos, né? A Bíblia diz que o urso e a vaca pastarão juntos, o leão vai voltar a comer a erva do campo. Querido, tudo isso nós vamos ver e admirar com os nossos próprios olhos. Aleluia! Reinando com Cristo nessa terra. Né? As nações virão a Jerusalém a fim de adorarem ao Senhor. Lá será o centro, né, onde vai existir todo o conhecimento, toda a sabedoria. A Bíblia diz que as nações do mundo irão a Jerusalém buscar conhecimento, irão conhecer o Senhor, irão lá ouvir Jesus falar das suas leis. Aleluia, querido. Se alegre, querido, porque eu e você vamos conhecer Jerusalém. A igreja vai estar lá reinando com Ele. Aleluia, querido. Eu fico alegre com isso, demais. Aleluia, virão a Jerusalém buscar conhecimento, né? A terra se encherá de conhecimento. Será um tempo maravilhoso, querido, né? O reino milenar de Cristo, onde a igreja vai reinar junto com o Senhor. Os salvos transformados, né? Que já estarão com seus corpos glorificados, querido, terão incumbências nesse governo. Você já pensou nisso? Você sabe o que é um cargo de confiança? Você já ouviu falar essa palavra? Você vai ter um cargo de confiança no reinado de Cristo. Aleluia, querido. Glória a Deus. Tudo isso, querida, a igreja vai desfrutar ao lado do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo diz, inclusive, que os santos julgarão os justos. Os santos julgarão o mundo. Você já pensou nisso? A Bíblia diz que nós, os santos, os justos, iremos julgar os anjos caídos, é claro. Você já pensou, querido? O que vai ser o reinado de Cristo com a igreja? Que coisa maravilhosa. Será de fato, querido, um tempo maravilhoso nessa terra. Mas para isso nós precisamos desejar, querer passar isso, né? Estar com Cristo, fazer parte desse tempo glorioso. E qual é a condição, pastor? Apocalipse 21, 7 diz assim: a quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, a quem vencer.
a quem permanecer firme, a quem buscar o Senhor, a quem não abandonar a luta, né? Aquele que obedece a sua palavra, que ama o Senhor de verdade. Talvez hoje seja algo inimaginável, talvez hoje a gente olhe esse mundo caído, né? Com tanta maldade, com tanta guerra, né? Com tanta injustiça, com tanta coisa ruim acontecendo. Mas saiba, querido, que essas coisas, querido, hão de acontecer, querido. O mundo dos gentios, o mundo que hoje existe, não vai melhorar nunca. Mas no milênio de Cristo, querido, todas essas coisas serão transformadas. Toda essa injustiça, querido, todas essas coisas ruins, querido, chegarão ao fim. Aleluia. Vai chegar um tempo que a Bíblia diz, onde a pedra que virá do céu, né? Com o seu poder, ou seja, Jesus Cristo, a clara manifestação do Senhor em poder e glória, a que há de transformar tudo isso num lugar maravilhoso. A rocha que é Jesus, querido, ela irá vir e destruir todo o império do mal. Aleluia, querido. Tudo isso, querido, para construir um lugar para nós reinarmos juntamente com Ele. Aleluia. Mas nós precisamos crer de todo o coração, crer de verdade. Crer que isso vai acontecer, crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, desejar essas coisas, amar ao Senhor de todo o coração, não desistir, ainda que venham lutas, querido, não desiste, não abandone a sua fé, porque é um grande galardão, uma grande recompensa esperando pela igreja do Senhor. Aleluia, querido. Muito em breve Cristo virá para nos buscar, Ele cumpre as suas promessas, querido, Ele não nos abandona e nunca há de nos abandonar. Tudo aquilo, querido, que está escrito na palavra de Deus, a respeito de arrebatamento, a respeito de milênio, a respeito das coisas boas que o Senhor fará com a sua igreja, querido, tudo isso vai se cumprir, porque a palavra dele é verdadeira e não falha. Ele vai fazer todas essas coisas. Creia no seu coração, creia de verdade, lute pela sua fé, não fique pelo meio do caminho, não se importe com a opinião dos outros, querido. Faça aquilo que você precisa fazer para agradecer e honrar o nome do Senhor Jesus na sua vida. Amém? E você terá um lugar, né, de gozo, de paz, de descanso, um lugar ao lado de Cristo, querido, reinando juntamente com Ele no milênio nessa terra. Amém? Glória a Deus. Que muito em breve tudo isso se torne realidade. Maranata, né? Ora, vem logo, né? Vem, Senhor Jesus, venha nos buscar. Queremos ir morar com o Senhor na eternidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado por essa palavra? Amém, glória a Deus.